Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Eletrônica 24 horas. Esse vídeo vai mostrar como devem ser medidas as tensões e as correntes numa associação série no multisim. O multisim não tem o voltímetro e o amperímetro tradicional. Ao invés disso, tem uma ferramenta chamada probe de tensão e probe de corrente, que permite medir tensão e corrente. Vamos inserir então, vamos medir primeiramente a tensão no R1. Então a gente tem que colocar um probe, de preferência dar um nome, duplo clique, V1. Como nenhum dos dois terminais do R1 está aterrado, a gente tem que adicionar o probe de referência, como se a gente estivesse colocando dois terminais do multímetro. A mesma coisa para o R2. Devemos vir aqui, adicionar um probe de tensão, que eu vou chamar de V2, e adicionar o probe de referência no outro terminal. Observem que o R3 só tem um terminal não aterrado. O outro terminal está aterrado. Qual seja, esse é o zero de referência. Então eu posso chegar aqui e somente colocar o probe V3, como está indicado aqui. Podemos até mudar um pouco a cor, né? É possível mudar a cor para a gente visualizar melhor. Então, se você quiser, você pode colocar o probe de referência aqui, mas não há necessidade. Se não, vejamos. Vamos simular. Aqui estão os três valores. 1,38 volts, que é a tensão no R1, 3,046, que é a tensão no R2, e 4,57 a tensão no R3. Vamos parar a simulação, vamos tirar esse probe de referência, que deve dar o mesmo valor. Perfeito? Mesmo valor. Agora, observe o que acontece se a gente tirar a referência, por exemplo, na medida do VR1. Ele vai medir a tensão desse ponto até o terra, que obviamente é o 9 volts, e não medir a tensão entre esses dois nós. Isso é uma característica do multisim. Treine muito para adquirir essa competência. Vamos lá? Olha aqui, ó, 9 volts. Por quê? Porque eu coloquei deste ponto, desse nó, até o terra. Então, é do nó até o terra, se você não colocar a referência. Vamos voltar a colocar a referência. Add Reference Probe. 1,38 volts, portanto. Se nós quisermos medir corrente, no circuito real você tem que abrir o circuito, de alguma forma, para fazer a medida de corrente. Aqui, como só interessa medir, então eu vou adicionar um probe de corrente. Então, por exemplo, eu posso pôr em qualquer ponto aqui. Aqui está congestionado, eu não vou pôr. Eu poderia colocar aqui ou aqui. Vamos colocar nesse ponto. Ó. Eu ponho um nome adequado. E total. E vou simular novamente. Então, as tensões a gente já tinha medido. A corrente é 1,3846 mA. Esse é o valor da corrente no circuito. Tente fazer você essa medida de tensões e correntes. Você tendo o arquivo, experimente primeiro fazer com os valores
fornecidos, depois altere os valores. Mas antes, não esqueça de primeiramente calcular. O simulador é uma ferramenta poderosa de auxílio ao estudo da eletricidade e da eletrônica, mas tem que saber usar. Primeiramente, você tem que resolver na unha, como eu costumo dizer para os meus alunos. Depois eu vou usar o simulador para conferir. Tem que dar os mesmos valores, tanto teórico como calculado e como medido. Então, vamos finalizar o vídeo. Até a próxima aula.